Ok, então como é que isto funciona? Vamos até às doutrinas católicas e algumas destas coisas podem chocar-vos esta noite. Mas essa é a única maneira com que as podemos ver. Vamos voltar até Gênesis, capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, aqui estão 3 afirmações pela serpente. A primeira afirmação é: tu certamente não morrerás. O que é que Deus disse? Tu certamente morrerás. A serpente certamente não morrerás. A segunda afirmação, pelo diabo: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. A segunda afirmação. A segunda mentira. A terceira afirmação: sabendo o bem e o mal. 3 afirmações. E todas elas vieram da boca da serpente. Agora, há só uma igreja em todo o mundo que tem todas essas 3 afirmações da serpente como dogmas oficiais. Eu deixo-vos adivinhar quem é que é essa igreja. Essa é a Igreja Romana Católica. E, infelizmente, o protestantismo saiu do catolicismo e muito habitualmente herdou partes das doutrinas, distanciando-se da maior parte delas durante algum tempo e inicialmente, às vezes, distanciando-se totalmente delas, mas com o tempo, adivinhem o quê? Eles voltaram outra vez para as mesmas doutrinas. Então agora, vamos ver se isto é mesmo assim ou se eu estou a inventar isto. Este é o cemitério em New Orleans, um cemitério romano católico. Agora, isto é o que eles clamam aqui. Cemitério de St. Louis, número 1. Bem-vindos a este sítio sagrado. Você já devia estar a ficar nervoso. O cemitério católico é o último sítio de descanso dos corpos dos fiéis que partem, esperando a reunião com as suas almas na ressurreição do último dia. Então agora você tem as almas a irem para o céu, estando com Jesus e com Deus, e depois na ressurreição virem para baixo, de volta para o corpo. Isso é o que diz. Abençoado pela igreja dedicado a Deus, o cemitério católico testifica de uma fé da imortalidade da alma. Imortalidade da alma. E da promessa da ressurreição com Cristo, o Senhor. Com Cristo, o Senhor. Aqui os vivos encontram conforto e são consolados por visitar os sítios de enterro dos seus amados e orando por eles. Ok, isso é a doutrina católica numa placa para você ler. Agora, vamos só desempacotar isso um bocado. Gabinete para o Catequismo, artigo 1, 366. É a doutrina oficial católica. A Igreja, não é a Bíblia. A Igreja ensina que toda alma espiritual é imortal. Não perece quando se separa do corpo na morte. O que é que Deus disse? Tu certamente morrerás. Aqui diz que a alma é imortal. Agora, será que Roma sabe que a Bíblia não ensina isso? E a resposta é: a nova enciclopédia católica. Então é eles que estão a falar. A alma no Velho Testamento não significa uma parte do homem, mas o homem todo, como um ser vivente. Similarmente, no Novo Testamento, significa a vida humana, a vida de um indivíduo ou objeto consciente. Recentes interpretações continuam a manter que o Novo Testamento não ensina a imortalidade da alma num sentido de sobrevivência helenístico de um princípio imortal depois da morte. Então o que é que Roma está-vos a dizer aqui na sua própria enciclopédia?
A Bíblia não ensina a imortalidade de uma alma independente ou espírito depois da morte. A Bíblia ensina que a alma é como um homem completo, como uma identidade vivente, um ser vivente. É por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar deverá morrer. Então eles sabem que a Bíblia ensina uma coisa, mas eles ensinam o oposto e dizem que tipo de filosofia? É grega, helenística. Então eles dizem: nós ensinamos isto, a Bíblia ensina aquilo, mas é preferível que você ouça a nós. Ok? Vamos nos certificar. O Papa Leão, 19 de dezembro de 1513, emitiu uma bula, Apostoloici Regimis, declarando: nós condenamos e reprovamos todos os que afirmam que a alma inteligente é mortal. E esta bula foi direcionada contra a crescente heresia daqueles que negavam a imortalidade natural da alma e confessavam a imortalidade condicional do homem. Que você receberia a imortalidade como um presente na ressurreição. Agora, quem é que acreditava nisto? E o que é que o Martinho Lutero disse quando o Papa publicou essa bula? Martinho Lutero era muito bom com as palavras. Martinho Lutero citou a declaração do Papa sobre a imortalidade, citando essas monstruosas opiniões para serem encontradas na estrequeira romana dos decretais. Então o Martinho Lutero disse que o Papa estava a falar bosta, lixo. O arcebispo Francis Blackburn declara: Lutero casou-se com a doutrina do sono da alma, sobre a fundação da Escritura, e depois ele fez uso dela para refutar o purgatório e a adoração dos santos, e continuou nessa crença até ao último momento da sua vida. Martinho Lutero escreveu, isto é ele a escrever: nós devíamos aprender a ver a nossa morte numa luz verdadeira, para que não fiquemos alarmados quando notarmos ela, como a descrença faz. Porque em Cristo certamente não é a morte, mas um fino, breve, doce sono, que nos traz descanso de um véu de lágrimas, do pecado, do medo e da extremidade de uma morte real, e dos infortúnios desta vida, e nós devemos estar seguros e sem preocupações, descansa docemente e gentilmente por um breve momento, como se no sofá, até ao tempo em que Ele nos vai acordar, juntamente com todos os seus queridos filhos, para a sua glória eterna e gozo. Então o Martinho Lutero acreditava. Então ele acreditava no sono da morte. Quando você morre, você vai para um sono e você acordará quando? Na ressurreição. Então ele teve um argumento com Thomas More. Então ele disse sarcasticamente: e você, Thomas More, pondo-os a eles, as almas que partiram, no céu, no inferno e no purgatório, destruindo os argumentos aonde Cristo e Paulo provaram a ressurreição. E outra vez, se as almas estiverem no céu, diga-me, porque é que eles não estão em tão bom caso como os anjos? E então, qual é que é a causa da ressurreição? E depois ele continua o seu argumento, e é um bocado sarcástico. Ele diz: não, Paulo, tu és ignorante. Vai até ao mestre Moore e aprende uma nova maneira. Não seríamos os mais miseráveis, mesmo que não nos levantássemos outra vez, porque as nossas almas vão para o céu no momento em que morremos. E será que há gozo maior, como o de Cristo que ressuscitou outra vez? E eu admiro-me que Paulo não tenha confrontado os Tessalonicenses com esta doutrina. Se ele soubesse acerca disso, que as almas dos mortos deverão ser ressuscitadas outra vez, se as almas estão no céu, com tal glória como a dos anjos, seguindo a tua doutrina, mostra-me qual é que seria a causa da ressurreição. Então, se seguirmos este argumento, tudo encaixa na perfeição. Não existe nenhum purgatório. Isso é um absurdo. Então, as indulgências têm que ser um absurdo. Não existe o limbo. Quer dizer, até o Papa Benedito concordou que o limbo devia ser tirado da doutrina católica. Então, não existe nenhum limbo. E não existe nenhuma comunicação com os mortos.
Então, o que é que a Bíblia nos diz? Vamos só ver alguns versos breves só para substanciar o que nós ouvimos. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fogo da vida. E o homem foi feito uma alma vivente. Ele não recebeu uma alma vivente. Ele foi feito uma alma vivente. Então, por outras palavras, se você combinar os elementos físicos deste corpo com o metabolismo, o aspecto respiratório, então eu sou uma alma vivente. Então o que é uma alma vivente? O que você vê aqui é uma alma vivente. Se eu parar de respirar, então estou morto. Então eu sou uma alma morta. Eclesiastes 3, verso 19. Porque o que sucede ao filho dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fogo. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Então, como um cientista, eu sei que os princípios de vida de um roedor não são diferentes dos princípios de vida num humano. Eu posso estudar os princípios de vida de um roedor e aplicá-los num humano. Nós fazemos-o a toda a hora. No mundo científico, não há diferença. A única diferença é que quando você morre, Deus mantém a sua vida e Ele agarra em reserva até à ressurreição. É como se a sua informação estivesse numa pen ou disco rígido. E quando o tempo chegar e ele disser inserir, então você está aí outra vez. Mas você não é uma entidade vivente lá em cima. Então, a doutrina da imortalidade da alma, se você ler a Bíblia, Ezequiel 18, a alma que pecar, a nefesh, a alma, morrerá. Ou 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível e único Deus, seja a honra e a glória para todo o sempre. Então quem é que tem a imortalidade? Deus tem a imortalidade. 1 Timóteo 6,14. Que guardes este mandamento sem mácula de repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, Ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível a quem nenhum homem viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Só Deus tem a imortalidade. Jesus disse em João 11:11, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará a salvo. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, o Lázaro está morto. O Lázaro já estava a cheirar, estava fedorento. E Jesus disse-lhe, Lázaro, avança. O Lázaro não disse, por que é que me estás a tirar do céu? Ele só saiu e continuou com a sua vida. Salmos 115:17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Salmos 6:5. Ninguém fala com Deus quando eles estão no sepulcro, eles estão em silêncio. Até que não haja mais céus, e a Bíblia diz que no último dia os céus vão se enrolar como um pergaminho. Então, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Job 14, verso 12. A Bíblia é bastante clara. Agora, há versos difíceis e há versos claros. Você nunca pode usar os versos difíceis para construir a sua doutrina. Você começa com todos os versos simples que tornam claro e depois você interpreta as alegóricas nos outros versos. O catolicismo romano ensina que a alma é imortal e eles consentem que a Bíblia não ensina isso. É isso correto? Para o propósito desta palestra, isto é suficiente. Essa é a primeira mentira. A segunda mentira é, vocês deverão ser como deuses. Êxodo 3:14. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós.
E em Isaías 46:9 diz: Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Há só um que é imortal, como nós vimos, e há só um que é Deus. Eu não posso ser Deus, eu sou um ser criado, de acordo com as Escrituras. Mas a serpente disse: vocês serão como deuses. Agora, este é o René Descartes, e o René Descartes era, eu deixo-vos adivinhar, era um jesuíta. Um jesuíta. E ele era um filósofo, e ele foi educado no colégio jesuíta, Flèche-en-Anjou, e ele entrou para o colégio com a idade de 8 anos, e ali ele estudou. E ensinaram-lhe lógica e a filosofia tradicional do quê? Filosofia aristotélica. Então, o que nós temos no catolicismo é a filosofia aristotélica vendida como dogmas cristãos para a humanidade. E a humanidade come-a. Descartes era um figurão no século XVII e a sua especialidade era o racionalismo. Ele é famoso pela sua afirmação onde ele disse: eu penso, logo existo. Ok? Eu penso, logo existo. Essa é uma afirmação jesuíta. Como protestante, eu gostava de mudá-la para a minha versão, que seria: eu penso, logo ele existe. Você vê a diferença entre as duas? Eu só estou aqui porque ele está lá. Aqui, você está totalmente sozinho. Agora, vamos ver até onde isto vai. Ele, sendo um racionalista convencido, claramente ele afirma que a razão basta-nos nos bens que devíamos procurar. Então, Descartes mudou o fiador autorizado da verdade de Deus para o homem. Então, o fiador da verdade já não é Deus, mas o homem. Você vê, o racionalismo diz que eu só posso fazer e tratar daquelas coisas que eu consigo ver. Porquê e como que essa alegação aparece com uma autoridade decisiva? A alegação aparece naquela liberdade do homem, na qual ele se liberta a ele mesmo da obrigação da revelação verdadeira cristã e da doutrina da Igreja, para legislar por ele mesmo e ficar de pé por ele mesmo. Então a palavra não é a norma. Eu sou a norma. Eu sou uma realidade. A palavra não pode ser a norma. Então, aqui está uma definição de racionalismo, o princípio ou o hábito de aceitar a razão como a autoridade suprema em questões de opinião, crença e conduta. Então, agora você entende esta afirmação do Papa Nicolas. A vontade do Papa mantém-se pela razão. Ele pode dispensar para além da lei e do mal fazer o bem, corrigindo e mudando leis. Eu não tenho que ouvir a verdade na revelação. Eu não tenho que acreditar em algo que Deus tenha dito em algum lugar. Tudo o que eu sei é que aqui estou eu tenho uma mente racional, e eu não sei se isso é realidade ou não realidade, mas isto é real e eu tomo a decisão. Bom, para onde é que vamos daí? João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas o Papa diz que sem ele eu posso fazer tudo. É por isso é que o Luther disse que a razão humana é cega, surda, sem sentido, impiedosa e um sacrilégio na maneira de lidar com todas as palavras de Deus e trabalhos. Então eu tenho que ouvir ao que Deus diz. O catolicismo diz não. O quarto passo, o Gênesis final, formação espiritual. Aonde é que leva? Teilhard de Chardin, um homem grande do discurso, na Universidade de Fordham, saudando ele e dizendo: vocês sabem, este é um dos grandes professores do mundo. Mas quem é que foi Teilhard? Um jesuíta. Sim. E ele foi o pai da filosofia das Nações Unidas. Ele foi a filosofia incorporada das Nações Unidas. O que é que ele escreveu?
O que acontecerá ao mundo, os portões do futuro, a entrada para o super-humano, só será aberto para o melhorar de todos juntos, numa direção em que todos juntos podemos nos juntar e encontrar realização, numa renovação espiritual da Terra. Quando a união completa for alcançada, Cristo, que será o ponto omega, vai aparecer, os homens então serão mais do que homem, o que Tyler chamou de o ultra-humano, e o cosmos será transformado e a glória de tudo vai ser estabelecida. Ele escreveu uma convergência geral das religiões sobre um Cristo universal que os satisfaz a todos. Isso parece-me a mim a única possibilidade de conversão do mundo e a única forma onde uma religião do futuro pode ser conseguida. Então, nós não precisamos de ir até aos níveis de Cristo. Cristo tem que descer até um nível que satisfaz todas as religiões. Tem que ser um Cristo universal. Não pode ser um Cristo de exclusividade. Não pode ser o tal que diz não há outro nome. E ele sonhava com a humanidade a fundir-se com Deus e cada um se realizasse da sua divindade no ponto omega. Então, isto é o básico inteiramente do movimento da nova era. Agora vamos até ao Catequismo da Igreja Católica, e se você pensa que as minhas fontes são obscuras, o que é que diz ali? Vaticano.va, a página oficial deles. Artigo 460. A palavra tornou-se carne para fazer-nos participantes da natureza divina. Para isto é que a palavra se tornou um homem e o Filho de Deus tornou-se no Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com a palavra e assim recebendo uma filiação divina, possa se tornar um Filho de Deus. Porque o Filho de Deus tornou-se um homem para que nós nos possamos tornar Deus. O único Filho de Deus gerido, querendo fazer-nos participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza para que Ele, que fez o homem, possa fazer os homens deuses. A língua da serpente ou língua da Bíblia. Segunda doutrina. Doutrina oficial da Igreja Romana Católica. A segunda mentira no Jardim do Éden. Agora, sabendo o bem e o mal. Essa foi a terceira mentira. Você será capaz de saber o bem e o mal. Você será como Deus, você será capaz de distinguir entre o bem e o mal. O Martinho Lutero disse que o homem é um ser caído, ele só pode voltar para a harmonia com Deus, pelo Espírito de Deus, que trabalha através da palavra. O catolicismo diz, não, eu penso, logo eu sou. Pela minha razão, eu vou decidir entre o bem e o mal. E onde é que isso leva? Este é o Richard M. Gula. Richard M. Gula, ali está uma foto dele. Ele é um professor jesuíta, e ele escreve o seguinte. Eu estou-vos a tentar mostrar como é que os jesuítas pensam. E o que é que o protestantismo está a fazer quando mete a sua caneta no papel e reconhece a supremacia do pontífice romano. Que eles entendam o que estão a fazer. O magistério. Ok, o que é o magistério? O magistério é a hierarquia da Igreja Romana Católica, que consiste no Papa, os seus cardeais e os seus bispos. Esse é o magistério. O magistério apelou para a lei natural como a base dos seus ensinamentos para uma sociedade justa, comportamento sexual, práticas médicas, a vida humana, liberdade religiosa e o relacionamento entre a moralidade e a lei civil. Desculpem-me. Quanto é que é decidido nas bases da lei natural? Tudo. Tudo. O que você faz no seu quarto até o que você faz no banheiro. É a lei natural. Em qualquer caso, o desenvolvimento da lei natural tradicional de entre os pensadores cristãos não é muito devido às escrituras, mas à influência do quê? Filosofia grega. Conseguem ver agora porque é que o corpo desta besta é o quê? Leopardo. Leopardo. Filosofia grega. Não é bíblico. Não é bíblico. Da boca deles. Agora vamos ver o que mais ele tem a dizer. Ele está a citar Lumen Gentium, que é uma encíclica papal, e ele escreve: em questões de fé e moral, os bispos falam no nome de Cristo e os fiéis aceitam os seus ensinamentos e aderem a eles com uma aprovação religiosa da alma. Esta submissão religiosa da vontade e da mente
tem que ser mostrada de uma forma especial para a autoridade autêntica de ensino, o pontífice romano, mesmo quando ele não está a falar ex cátedra, fala de jesuítas. O que é que ele está a dizer? Você vai obedecer e você dará o assentimento da alma. Ignácio foi tão longe a dizer, mesmo que Deus te desse um cão como general, você vai lhe obedecer. E se ele disser que é preto, mas você sabe que é branco, então você tem que dizer que é preto. Por outras palavras, você tem que estar morto no cérebro. Ok, vamos ver até onde é que eles vão com isto. Aqui outra vez, o mesmo professor jesuíta a falar. No meu tratamento de formação de consciência, eu salientei que o carácter é formado numa comunidade confiando a nossa liberdade a um objeto em particular de lealdade. Eu pergunto-me quem é que esse objeto particular de lealdade deve ser. Ele acabou de nos dizer lá em cima. Então, por interiorizar as imagens, rituais, tradições que a comunidade tem formado para que seja possível continuar o significado agarrado ao objeto de lealdade. Pá. É isto bíblico, sim ou não? Não. Agora abre a porta para todos os tipos de idolatria. E aceitar a autoridade de um homem é a mais alta idolatria. Agora, o que é que o assentimento religioso ou a submissão da vontade e da mente significam numa questão de moral? Ele está a explicar mais profundamente. Assentimento religioso ou submissão significa que tais esforços e apropriações são motivados pela convicção que Jesus deu a comissão à Igreja para ensinar e que o Espírito guia a Igreja em verdade. Francis A. Sullivan, um eclesiástico da Universidade Gregoriana em Roma, analisou esta expressão no seu grande trabalho Magisterium. Então aqui você tem um jesuíta a saudar o outro jesuíta. Então agora vamos ver o que é que o outro jesuíta tem a dizer acerca da autoridade de ensinar na Igreja Católica. Ele diz, citando, da maneira que eu entendo, então, para dar o requerido obsequium religiosum, você sabe o que isso significa? Você sabe o que é ser obsequioso? Significa que tem que ser totalmente servil. Você é um servo. Desculpe-me, senhor, que eu pudesse me atrever a vir à sua presença. Isso é ser obsequioso. Obsequium religiosum, submissão da mente. Ao ensinamento normal do magistério, significa fazer um honesto e constante esforço para contrariar qualquer opinião contrária que eu possa ter e para conseguir um sincero assentimento da mente a este ensinamento. Então mesmo que eu acredite no exato oposto, eu tenho que vir para a harmonia com os seus ensinamentos. Agora, eu tenho uma pergunta séria aqui. E vamos abri-la. É a tarefa da catequeses extrair o assentimento a tudo o que a Igreja ensina, porque a Igreja é o guia indispensável para o completo enriquecimento dos ensinamentos de Jesus. Quando enfrentado com perguntas que se referem ao assentimento de um ensinamento não falível da Igreja, é importante para os catequistas manter na mente que a presunção está sempre a favor do magistério. Você vai sempre acreditar no que eles dizem. Só um sistema com um apertado silogismo que não deixa qualquer espaço para o pessoal. Elemento efetivo. Você não pode deixar nenhum espaço para o seu pensar. Chegaria perto de garantir a certeza acerca do saber e do fazer o que Deus quer e permite. Dietrich Bonhoeffer, vocês sabem quem é que ele foi? Ele era um teólogo luterano que se atreveu a levantar a sua voz contra a injustiça dos nazis. Ele foi imprisionado, torturado, mutilado, assassinado pelo regime. Isto é o que ele escreveu. Através do chamado de Jesus, os homens tornam-se indivíduos. Quer queiram, quer não queiram, eles são obrigados a decidir. E essa decisão só pode ser feita por eles mesmos. Não é a escolha deles que os torna indivíduos.
É Cristo que os torna indivíduos. Através do chamamento, todos os homens são chamados separadamente e têm que segui-lo sozinhos. Mas os homens estão amedrontados com a solidão e eles tentam se proteger a eles mesmos, misturando-se com a sociedade dos homens companheiros e o seu ambiente material. Só porque a maioria corre numa direção, isso não significa que você tem que o fazer. Percebe? Agora, aqui está algo mais importante na minha mente. Porquê que Jesus morreu por mim e por você? Porquê é que Ele não resolveu o problema de uma outra maneira? Vocês são todos obedientes. Bum, eu faço-vos obedientes. Não. Ele escolheu morrer em vez de me tirar a minha liberdade de escolha. Será que eu estou correto no meu pensar? Ele escolheu morrer em vez de tirar a minha liberdade de escolha. Quem é que são eles para me dizer que eu tenho que dar a minha liberdade de escolha? Quem é que são eles? É isto o trabalho de Deus ou é o trabalho de Satanás?